Vitória importantíssima do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 no jogo, já valendo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Relembrando um pouquinho, no primeiro turno, o Palmeiras não conseguiu ganhar o Botafogo dentro de casa e empatou por 0-0 no Allianz Parque. Já no jogo de hoje, o Palmeiras saiu com a vitória importantíssima, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos e fica muito perto do Flamengo, já assumindo a vice-liderança, porque nesse momento passou do Cruzeiro, que só joga amanhã. O primeiro tempo do jogo foi bem truncado, bem abaixo do que a gente esperava, porque o Abel entrou com uma escalação muito potente, entrou com os 2 atacantes que a gente já estava acostumando ali a ver, só que com a entrada do Felipe Anderson, com a entrada do Murilo, Facundo Torres, o time estava um pouquinho ali desentrosado e demorou um pouquinho para começar a dar resultado. Tivemos bastantes erros de passe, enfim. No final do primeiro tempo, o Felipe Anderson fez um golaço, que foi o único gol da partida, e garantiu a vitória do Palmeiras e mais 3 pontos na nossa conta. Agora, algumas análises do jogo. Embora a gente tenha saído com a vitória, eu acho que o Palmeiras vinha jogando bem, jogou bem contra o Ceará, jogou bem contra o Universitário na Libertadores, e muita gente falou que essa semana de paz poderia acabar hoje no jogo contra o Botafogo, o que não aconteceu. Temos que ressaltar que o Botafogo, durante o primeiro tempo, não estava com o time titular, estava com o jogo misto. Foi pro time titular no segundo tempo, quase titular, ali, entrando com a entrada do Savarino, com a entrada do Danilo. Primeira vez que o Danilo reencontra com o Palmeiras, né? Depois da saída dele. E é uma vitória que a gente tem sim que comemorar. Foi uma vitória muito importante, mas a gente tem que fazer umas análises negativas do que aconteceu. Facundo, mais uma vez, não fez uma grande partida. Kelvin também não se mostrou muito seguro, foi a estreia dele. A gente tem que dar aí um desconto para o jogador, porque até então não havia jogado ainda pelo Palmeiras. Mas o que me levantou mais nervosismo foi as substituições que o Abel fez novamente. Quando ele tira o Vitor Roque e o Flaco Lopes, a gente perde muito poder ofensivo e ficamos no sufoco por boa parte do segundo tempo do jogo, quando o Botafogo já tinha feito modificações ali para ficar com o time titular. A gente sabe que tem que poupar jogador, mas o Palmeiras já está praticamente classificado para as quartas de final da Libertadores, então não fazia sentido poupar hoje. Poderia poupar na quinta-feira no jogo de volta que vai acontecer no Allianz Parque. Eu acho que o Palmeiras poderia sim ter continuado com o time titular até o final. Acho que quando a gente tira ali 2 atacantes que vinham jogando muito bem, a gente perde demais e assume o risco de tomar um empate. E a gente sabe que nessa altura do campeonato, como no Campeonato Brasileiro, que é muito concorrido, perder pontos assim num jogo que não estava tão difícil pode fazer falta lá no final do campeonato. Então, eu acho que o Abel, no meu ponto de vista, o Abel mexeu mal, colocou o time em risco e isso poderia ser prejudicial. Alguns pontos positivos das modificações que ele fez. Gostei que ele colocou o Maurício, entrou muito bem. Quando o Maurício entra no segundo tempo, ele sempre entra bem. Tirou o Felipe Anderson, porque não sei se ele não tá 100% para aguentar o jogo todo, mas acho que foi a melhor partida do Felipe Anderson nos últimos jogos que jogou, inclusive saiu como craque do jogo. Então, é isso, tem que focar nos 3 pontos que nós ganhamos. Pedir pro Abel não fazer mais esse tipo de modificações. Não foi um jogo com grandes jogadas, não foi um jogo com nenhuma polêmica. Foi um jogo razoavelmente bem parado, né? Um destaque também. Como a contratação de um goleiro fez bem para outro goleiro. O Everton fez uma grande partida hoje, fez defesas importantes no início do jogo. E quando precisamos dele no segundo tempo, ele também se posicionou muito bem, saindo muito bem com a bola. Então o Everton hoje faz uma das grandes partidas que ele não vinha fazendo nos últimos tempos e vinha sendo muito questionado pela torcida. Então, é sempre importante, né? A gente sempre fala que é legal ter esse ponto de outro jogador ali para ameaçar a titularidade, porque dá um gás pro jogador. E um ponto para se preocupar também é porque o Rafael Veiga não estava nem no banco de reserva. A gente não sabe se ele não tá bem psicologicamente, se ele não tá bem fisicamente, se está sendo negociado, mas fato é que o jogador não estava nem no banco de reserva, o que levantou ali o alerta na torcida toda, que é um jogador muito importante na nossa história. Então, para essa semana, a gente deve ter a formalização da contratação do Carlos Miguel, que deve ser anunciado ainda por essa semana, e também a saída do Marcos Rocha, que, ao que tudo indica, está de passagem para o Grêmio. Rodada positiva para o Palmeiras, dependemos amanhã do resultado do Cruzeiro, mas continuamos ali brigando com tudo pelo título. Temos um jogo quinta-feira que
aparentemente vai ser tranquilo e a torcida novamente vai poder descansar em paz, porque por hora tá dando tudo certo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dos jogos de hoje. Não esquece de me seguir, deixar o like e seguir também o Instagram do @estaçãoverdão, porque tem bastante novidade do Palmeiras para essa semana.